E aí, galerinha, beleza? Nesse vídeo nós trabalharemos o governo do Jânio Quadros, em seguida falaremos do governo do João Goulart e do golpe civil-militar de 1964. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bons estudos. Bom, em 1960 acaba o governo do Juscelino Kubitschek e aí tivemos eleições presidenciais, né? E nessas eleições alguém se sobressai, né? Alguém aí começa a chamar muita atenção da opinião pública brasileira. Bom, quem é ele e de qual partido ele era? O Jânio Quadros, lançado pela União Democrática Nacional. Vocês se recordam que era o partido de oposição ao Getúlio, ao getulismo, partido ligado ao capital internacional, especialmente nos Estados Unidos, né, do Carlos Lacerda. E o PSD e o PTB, mais uma vez, fazem uma boa dobradinha, lançando o homem que garantira a legalidade. Não sei se vocês se recordam, o general Lott, aquele que deu um golpe preventivo quando a UDN tentou impedir a posse do Juscelino Kubitschek. E o homem ligado aos trabalhadores, que foi lançado pelo PTB como vice, né, aqui, o Jango, mais conhecido como João Goulart, né? Nós estamos aqui falando do apelido dele, Jango, assim como a gente chama de JK, Juscelino Kubitschek. O João Goulart foi o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, foi o cara que quis aumentar 100% o salário mínimo, né? É o cara que, então, portanto, tem, né, essa história de vínculo com os sindicatos, com os trabalhadores, né? E que era visto aí pela direita nacional e internacional como pela burguesia, né, internacional, como um homem à esquerda, né? Para alguns um comunista. O projeto deles era um projeto nacionalista, que é uma tradição getulista, inspirado, né, no projeto nacionalista de Getúlio Vargas, assim como o JK. E do outro lado nós temos o Jânio Quadros. Teve uma carreira brilhante, especialmente em São Paulo, não perdeu uma eleição desde que se candidatou. Ele tinha um estilo personalista, né? Ele não se ligava muito a sindicatos, a partidos políticos. Ele tinha um estilo personalista. A UDN enxerga nele a possibilidade de vencer as eleições porque ele era um homem muito carismático, que falava às massas, né? Mas, repito, ele tinha um estilo personalista, ele é uma espécie de um outdoor ambulante, né? Não se ligava em nenhuma ideologia, nenhum partido político, muito embora aqui assumisse, né, um compromisso com a UDN, mas ele não era um homem assumido com a ideologia da UDN, né, com os princípios da UDN. Isso é muito importante. Imprevisível, habilidoso, demagogo, né, que fala, não fala nada, né. Professor de português, então ele tem esse estilo, né, de uma pessoa que fala muito bem, usa muito bem o português rebuscado, né, bem falado, né, bem articulado. Isso atraía muita gente, né. Tem também um estilo popular na aparência, era um tanto quanto histriônico na fala, né, falava alto, e com isso acabou vencendo todas as eleições. E aqui, candidato da UDN, era a oportunidade da UDN voltar ao cenário político depois daquela piaba que levou com o suicídio do Getúlio Vargas, né? O projeto dele, no entanto, não era um projeto popular, era um projeto conservador. Muito embora o seu estilo político fosse um estilo populista, por assim dizer, né? Falava às massas, convencia as massas, era carismático, uma característica desses líderes populistas. Ele tinha um projeto conservador, projeto de austeridade, né, de dureza e de moralização dos negócios públicos, né? Ele vai dizer que o Brasil perdeu muito com corrupção e que ele seria o presidente que enfrentaria de peito aberto a corrupção, eliminaria então a corrupção no Brasil, especialmente a corrupção, né, do Estado, a corrupção ali do poder público. Né? Então ele chega com essa promessa de controle da inflação, de austeridade, de combate à inflação, lembrando que
O JK promoveu um grande crescimento econômico, industrial no Brasil, modernização, mas deixou uma conta gigantesca para o próximo presidente, especialmente, galera, a inflação. Então ele chega com essa promessa que vai combater a inflação, não diz como, isso é importante, e que vai moralizar os negócios públicos no Brasil, chegando a acusar o próprio JK de corrupção, né? Os presidentes corruptos, né, de um Estado corrupto. Então é um cara que chega para colocar ordem na casa. É uma promessa, não fala como, né? Ele não tinha projeto político. O slogan dele está aí: varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, né? O Brasil está cansado de tanta roubalheira, enfim. Varre a corrupção, varre, né, varrer a inflação, enfim, do Brasil. É um slogan, né? Você sabe que até hoje os candidatos usam slogans e muitas vezes esses slogans não têm nenhum, digamos, projeto, nenhum programa político, é só para cair no gosto popular, né? A UDN achava que com ele, com um homem com esse estilo personalista, populista, que falava muito bem, ele conseguiria ganhar as eleições, né? Então seria uma espécie de aliança com o povo, já que o povo, antes do Jânio Quadros, não queria saber da UDN, né? Não queria saber da UDN. Então era a chance de vencer as eleições. E é isso que vai acontecer, né? Ele vai vencer as eleições com uma propaganda personalista e populista, com varre, varre, vassourinha, né? Iremos construir um Brasil moralizado, né? Um Brasil digno, né, de respeito internacional, enfim, e sem corrupção, né? Então varre a bandalheira, varre a corrupção, varre a inflação, enfim. E esse estilo personalista dele, né? Ele sempre aparecia no palanque com roupas amassadas, com a barba, né, por fazer, caspa no paletó, né? Na verdade ele forjava isso, né? Ele era uma personagem, um personagem de quadrinho, né, pessoal? Sanduíche de mortadela no bolso, óculos quebrados. Por que tudo isso, né? Para criar esse vínculo com o povo, né? Esse povo humilde, esse povo carente, assim como ele, né? Então essa identificação com o povo, disposto a varrer a corrupção, a inflação, moralizar o país. É um estilo personalista que tem muito sucesso no Brasil, né? No Brasil, esse tipo de candidato geralmente vence as eleições, né? E foi assim que ele venceu as eleições e irá governar o Brasil de 61 a 61. Mas, professor, peraí, mas quantos anos de mandato? 5. Então, você esqueceu alguma coisa aí? Você errou? Não errei não. Peraí, então ele vai governar 1 ano? Nem isso. 7 meses. Eu falo, peraí, como assim? O que vai acontecer? Vamos entender. Tá aí o varre, varre, vassourinha, né? Pergunte aos seus pais, talvez eles se lembrem, ou seus avós, né? Ele distribuía broche com a vassourinha e tal. Pergunte, acho que os avós, né? Acho que os avós. Bom, tá aí. Política interna. Como assim política interna, né? Como é que ele governou o Brasil? Ele tinha um discurso vago, um discurso sem conteúdo, né? Discurso superficial, ele não tinha um programa, um projeto político definido. Como eu já disse a vocês, ele era um demagogo. Falava muito bem, mas não dizia nada. Esse que é o demagogo, né? Fala e não diz nada. Bom, projeto político indefinido, né? Falei para vocês, ele não tinha projeto. Não tinha projeto. Então, diferentemente do JK, né? Que tinha um plano de metas, esse cara não tinha meta, não tinha plano. Ele só falava que ia combater corrupção, que ia acabar com a inflação, né, moralizar o Brasil, mas não dizia como. Não tinha projeto. Aliás, muitos políticos no Brasil vencem eleições sem nenhum projeto, com slogan, com promessas, mas com nenhum projeto concreto. Até os militares, no regime militar, não tinham projeto político, né? O projeto deles era evitar o comunismo no Brasil, mas projeto econômico, projeto político, eles não tinham. Isso, inclusive, o próprio Geisel, presidente do regime militar, que confessou.
Os militares não tinham projeto político. Mas enfim, ele não era nem liberal e nem nacionalista, né? Levando em consideração que nessa época era essa briga, né? A UDN mais liberal, né? O PTB do Getúlio Vargas mais nacionalista. Ele não era nenhum nem outro. Ah, mas professor, não precisa nem ser um nem outro, ele pode inventar uma terceira via, uma quarta, quinta, sim, mas nem isso ele fez. Ele não se prendia a nada, né? Ele não tinha um projeto, ele não tinha, né, uma organização, digamos, econômica, política no Brasil. Ele não tinha isso, não tinha nada, né? Não se identificava com nenhuma ideologia, não se identificava com nenhum projeto nacional ou internacional. A verdade era essa. E nesse sentido, como ele não tinha um grande projeto nacional, ele então se preocupava com questões menores. Que sim, ali dentro de uma cidade, num bairro, talvez tivesse um grande impacto, mas para a nação, complicado, né? Proibiu biquínis, olha a questão moral. Rinha de galo, a questão moral. Corrida de cavalo, lança-perfume. Por que ele fazia isso? Provavelmente porque ele não tinha mesmo projeto político, né? Para mascarar, para esconder o fato de que ele não tinha projeto político ou não sabia criar um projeto político nacional, né? Como disse a vocês, pensava em resolver problemas ali imediatos, problemas ali do cotidiano, porque não tinha um projeto maior, né? Tinha um planejamento nacional. E isso acaba, digamos, abrindo caminho para um projeto autoritário, né? Porque o que importa é o que ele pensa, é o que ele faz, é o que ele diz, né? Você não tem um projeto de partido, você não tem um projeto político para seguir, então o que importa é o que ele pensa. Então é um estilo personalista, é um estilo individualista, no sentido de pensar só, né, no que ele de fato quer para o Brasil, e um estilo autoritário, super autoritário, né? Ele não entendia direito essa questão de ministérios, câmaras de deputados, ter que trocar ideia, conversar, negociar, porque isso é política, né? Você negocia com o poder legislativo, negocia com seus, né, com seus amigos e seus adversários, seus, né, também aliados, né? Você tem que negociar, porque nós temos duas câmaras. Você tem a Câmara dos Deputados, tem a Câmara do Senado, você tem os governadores, tem os prefeitos, um presidente precisa saber negociar, pelo menos, né, no campo democrático. Mas ele não fazia isso, né? Ele era autoritário, ele delegava a função, determinava o que deveria ser feito. Se fosse legal, melhor, mas se não tivesse a legislação, vamos tentar criar essa legislação, enfim. Um estilo extremamente autoritário, né? Ficou famoso seus bilhetinhos, ficaram famosos os seus bilhetinhos, né? Ao invés de sentar numa mesa, debater com os ministros de cada pasta quais seriam os caminhos para o Brasil, não, ele nem conversava, né? Ele não era especialista em tudo. Você chama alguém, o ministro da Economia, o ministro da Cultura, né? O ministro ali, enfim, dos esportes, né? Da educação, enfim, cada um na sua área, né? Então, teoricamente, esses caras sabem um pouco dessa área, ou muito dessa área. E é assim que se faz um governo, né? Você precisa debater, buscar, compreender algumas coisas e escutar essas pessoas que lideram as pastas. Ele não, ele mandava bilhetinho, faz isso, faz aquilo, né? Como se fosse, não sei, né? Ali na sua própria casa, né? Mesmo assim, seria autoritário em casa. Bom, do ponto de vista econômico, tá aí, né? Ele prometeu uma política de austeridade pública, de controle dos gastos públicos e combate à inflação, de herança do JK. Nesse sentido, ele adota a famosa cartilha do FMI, né? Do Fundo Monetário Internacional, ligado à ONU, né? Mas que é profundamente controlada pelos Estados Unidos. O que é a cartilha recessiva e antipopular do FMI? O FMI faz o seguinte: eu até empresto dinheiro, né, para você, mas você precisa simplesmente, né, se comprometer com essa cartilha. Ou seja, você precisa se comprometer com algumas ações. Se você não se compromete com algumas ações, né, do FMI, então você não recebe o dinheiro do FMI. E essa cartilha, essas ações, essas práticas,
elas são antipopulares e são recessivas. Não entendi. Vamos lá. O que fala a cartilha do FMI? Um país que quer, né, dinheiro do FMI precisa cortar gastos para um dia pagar a dívida, né? Porque se você continuar gastando muito e recebe o empréstimo, você não vai pagar. Então, eu te empresto, mas você precisa cortar gastos públicos. O que significa, queridos? Significa demitir funcionários, não investir em infraestrutura, né? Cortar subsídios, por exemplo, do trigo foi o que ele fez, aumentando o preço do pão, do petróleo, aumentando o combustível, congelando salários. Por quê? Porque o Estado precisa enxugar as finanças para poder pagar as dívidas. Quem perde com isso, pessoal? Quem precisa mais de infraestrutura, quem precisa do emprego, né? Então quem se dá mal aqui é o povão. Por isso é antipopular. Porque o Estado corta gastos. Bom, para uns gastos, para outros investimentos. Eu chamo de investimento. Quando o Estado investe em infraestrutura, contrata os funcionários para melhorar a máquina pública, subsidia o trigo, deixando o preço do pão mais barato, o petróleo, por quê? Combustível, tem transporte, salários, gera o quê? Gera consumo. Eu acho investimento, mas tem gente que acha que é gasto, né? Essa é uma política liberal, né, moçada? É uma política de menos Estado. E a política da FMI é exatamente essa, menos Estado. Bom, é antipopular e recessiva, né? Por quê? Porque você, ao invés de investir, fazer o país crescer, você tira. E do ponto de vista da política externa, nossa senhora, um caos, né? Um caos. A política externa, nós temos, não sei o que nós temos. Nós temos um grande paradoxo, uma grande confusão, né? Ele não sabe se vai para a esquerda, vai para a direita, vai para o norte, vai para o sul. Ele é um tanto quanto maluco, estranho, no mínimo, né? Política externa independente. Independente de quem, né? Independente do que está acontecendo no mundo, vai, da Guerra Fria. Nós estamos em plena Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo, enfim. E um tanto quanto confusa, porque não se liga a nada, não se prende a nada, não tem uma referência. Ele, por exemplo, se aproxima do comunismo. Aí você fala, professor, peraí, como assim comunismo? Mas a UDN não era liberal, ligado aos Estados Unidos, capitalismo, hein? Multinacionais? Sim, a UDN sim. Mas ele não é da UDN? Bom, ele foi convidado pela UDN, ele não era da UDN. Quer dizer, ele não se liga nessas coisas, né? A UDN imagina, né? Antivarguista, chamando o nacionalismo de Vargas de comunismo, de esquerda, e aí o próprio candidato é que ele não se liga a isso, ele não se liga a essas coisas, ele nem sabe, né? O que está fazendo? Ele condecora Che Guevara, né? Che Guevara, argentino que participou ao lado do Fidel Castro da Revolução Cubana, socialista na América Latina, um dos maiores adversários dos Estados Unidos. O que ele quer com isso? Quer que os norte-americanos batam palma? Que a UDN fique feliz? Por que ele fez isso? Porque ele não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer. O Che Guevara foi fazer uma viagem na Argentina, na sua terra natal, depois de fazer a revolução lá em Cuba. E aí o cara soube e falou, passa por aqui já que você está perto. Quero conhecer você, você é uma pessoa importante, conhecida e tal. Ele vai lá e condecora o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é dado somente a heróis brasileiros. O cara dá um herói cubano, argentino, enfim. Uma confusão enorme. E ainda mete o pau no embargo econômico norte-americano a Cuba. Se você olhar de longe, você fala assim, bom, peraí. O cara foi eleito pela ODN. O cara deveria ser o capitalista. Aí o cara se aproxima do comunismo. Então, ele está mais do lado, então, de quem? Né? É extremamente confuso. O cara está no partido de direita e o cara vai para a esquerda, comunista, condecora heróis do comunismo latino-americano. Que história é essa, né? E critica os Estados Unidos. E aí, ele manda o João Goulart, que é... desculpa, não falei isso para vocês, né? O Jânio Quadros foi eleito para a presidência e o vice foi o João Goulart.
Porque na época você podia eleger, né, separadamente, né, o presidente e o vice, né? Comentei isso com vocês. E aí não deu dobradinha, né? O Jânio Quadros e o João Goulart foram eleitos. E o João Goulart é do PTB, que é do partido rival da UDN. Quer dizer, você tem um vice perigoso, né? No sentido de que não é seu amigo. Mas isso está virando tradição na história do Brasil, né? Vocês estão vendo, né? A Dilma com o Temer, vocês estão vendo aí o Bolsonaro com o Mourão. Tá virando... Só que é diferente, né? Porque hoje você elege o presidente e vem o vice colado, né? Grudado, né? Naquela época não, você votava em um, votava em outro. Você imagina, né? E aí, inclusive, o Jânio Quadros é tão maluco que na época ele fez uma campanha, né? Vote Janjan. Jânio e Jango. Cara, como é que pode, né? Mas o importante é vencer as eleições, né, professor? Mas, cara, como é que ele vai fazer isso com um partido de oposição? Porque o Jânio era... O João Goulart, era muito popular, né? A chance dele vencer era grande. Enfim, é totalmente pirado, né? Aí ele envia o João Goulart para a China. Para quê? China comunista, que tinha feito a Revolução Comunista em 1949. Para estabelecer acordos comerciais. Aí você fala, nossa, professor, peraí, então o cara é comunista. Não, ele não é comunista. Ah, então ele é capitalista. Não, ele não é nenhum nem outro. Ele é liberal. Não sei. Ele é nacionalista. Não sei. Ninguém sabe o que ele é. Ele é ele. Ele é estranho. Né? É isso. Nem ele sabe. E obviamente que tudo isso vai gerar uma crise política, né? Tamanha contradição. Isso, né, falta de planejamento, crise política. Ele vai se isolar politicamente. E a gente entende porque ele vai se isolar politicamente, concorda? Primeiro que ele tem, né, ele tem uma prática, digamos, uma política autoritária, né? Ele não conversa com ninguém, né? Não conversa ali com os outros poderes, por exemplo. Isso vai gerar um conflito com o legislativo. Ele não conversa com os deputados, não conversa com os senadores, não negocia. Não vai dar certo. Política econômica recessiva e austera. Foi o que eu falei para vocês. Corte de gastos para pagar a dívida do Brasil. Beleza, mas o que é isso? Falta de investimento, infraestrutura, corte de salários. Os trabalhadores não vão gostar dele. É antipopular. E aproximação com o comunismo, né? Aí ele perde o apoio da UDN, ligado à burguesia internacional e alguma, né, nacional, e dos norte-americanos, e ainda dos militares, né? Porque a gente sabe que os militares, depois ali do militar comunista, que vocês se recordam, Luiz Carlos Prestes, os militares têm ojeriza dos socialistas. Então, derrubaram o Getúlio Vargas, gostaram de Getúlio Vargas de ser socialista, né? Então os militares também não querem saber dele. Então ele perde apoio dos Estados Unidos, perde apoio dos militares, perde apoio da burguesia, perde apoio do próprio partido, perde apoio do povo, perde apoio do... Quer dizer, ninguém quer saber dele, né? Então, como visto, Jânio conseguiu uma façanha e foi, né? Ele conseguiu ser odiado pela esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste, mamãe, papai, até o cachorro pulou a cerca e foi embora, né? Pulou ali, na verdade, né? Ai, viu? Que coisa, não? Pulou a grade da casa dele ali, o portão, e vazou. Impressionante. Isolamento político. Sinceridade e clareza em comum do Jânio Quadros. Ele era uma figura. Ele era uma figura, né? Perguntaram para ele se ele bebia pinga, alguma bebida alcoólica. Ele respondeu, o jornalista lá: bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Que umas respostas nada a ver, né, cara? Olha o português, né? Olha a mesóclise aí, que ficou famosa com ele. E com seu português, né? Bem falado. E depois com o Temer, né? O Temer também fazia isso, né? E faz também, né? Bom, e aí a renúncia, como disse a vocês, ele vai ficar alguns meses no poder. Temos a renúncia dele. Como assim renúncia? Peraí. O caminho para o golpe. Peraí, ele vai renunciar a golpe? O que é isso, professor? Vou explicar para vocês o que é isso. Vamos lá. Ele mandou o João Goulart, vice, para a China. E ele sabia que os militares e os conservadores, né, iriam simplesmente taxar o João Goulart de comunista, né? O cara já era visto como comunista, que associado aos sindicatos, queria aumentar salário mínimo, ministro do Getúlio Vargas, né, do trabalho, aquela coisa toda. Aí ele vai para
é mandado para a China, os caras falam, bom, ele é comunista mesmo, ó, foi para a China comunista. Mas por que ele fez isso, o Jânio? Por que mandou o João Goulart para lá? Ele vai responsabilizar o Congresso por todos os males que afligiam o país. Como assim? Tudo que está acontecendo de ruim no país é porque os deputados e senadores não deixam ele governar. Culpa dos deputados. Eles não deixam governar, não aprovam leis, mas, o cara não conversa com os deputados. Não importa, é a culpa deles. Vejam o que ele está argumentando. E aí, no dia 25 de agosto de 1961, a grande jogada do Jânio. Ele entregou a carta de renúncia ao Congresso. Professor, mas o que é isso? É a tentativa de golpe. Como assim? Ele tentou dar um golpe para governar o Brasil sozinho, ou seja, implantar uma ditadura. Como assim? Não entendi. Não entendeu? Vamos lá. Ele entregou a renúncia, tá, ao Congresso, né, como previa a Constituição, achando que o Congresso ia pegar a sua carta e falar, meu Deus, peraí, se o Jânio renuncia, quem vai assumir? O João Goulart. E o João Goulart é o quê? O João Goulart é comunista. Opa, o João Goulart é comunista? Não que ele seja comunista, ele não era, mas enfim, a imagem dele. O João Goulart é comunista. Não, tudo menos comunismo. Jânio, a gente não aceita a sua renúncia, a gente quer devolver a sua carta e a gente quer você. Então fica, por favor, fica. Tá? Aí os militares falam também, fica, por favor. Né? Daí a burguesia fala, fica, por favor. Ele fala assim, tudo bem, eu até fico, mas a condição é o seguinte, eu quero governar sozinho, eu não quero Congresso, eu não quero ninguém, eu quero governar sozinho. Daí o pessoal fala, não, tudo menos o comunismo, vai, governe sozinho. Lembra do plano Cohen lá atrás, né, que o Getúlio Vargas fez isso aqui, criou uma ameaça comunista, e daí criou o Estado ali mostrado de exceção, que é o Estado Novo? A mesma ideia. Sob a ideia o quê? Com, né, a justificativa de defender o Brasil contra o comunismo. Aqui é a mesma coisa. Então ele fala assim, nossa, melhor minha ditadura do que o comunismo. Daí o pessoal, tá bom, então a gente aceita você ditador. Só que não aconteceu isso. Como assim não aconteceu? É porque a Constituição ela é bem clara. Se o presidente renuncia, entrega a carta de renúncia, o Congresso é obrigado a aceitar. É uma atitude unilateral. Ele entrega, o Congresso pode até não gostar, mas é obrigado a aceitar. Então foi isso. Ele entregou, o Congresso falou, que pena, né? Vamos ter que lidar depois aí com o João Goulart, comunista, aquela coisa toda. A imagem de comunista, né? Mas fazer o quê? Não tem que fazer. Aí receberam, aceitaram, acabou o governo dele. Nossa, professor, que idiota. Sim, concordo. Peraí. E aí que acabou o governo do Jânio Quadros. Nossa, professor, que absurdo. Tá aqui a carta de renúncia dele, queridos. Tá aqui a carta de renúncia. Nesta data e por esse instrumento, acho que é isso, deixa o ministro da Justiça as razões do meu ato. Renuncio ao mandato de presidente da República de 25/8/61. Jânio Quadros. Perguntaram pra ele por que ele renunciou. Ele falou, filo porque quilo. Lindo, não? Olha aí, ó, estrambelhado. Tá aí, ó, Jânio Quadros renunciou, né? E o Jânio Quadros, ele vai dizer que nem o Getúlio Vargas, né? Fui vencido pela reação. De quem? E assim deixo o governo. Nesses 7 meses cumpri meu dever. Qual? Acabar com rinha de galo? Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente sem prevenções nem rancores, mas baldaram-se os meus esforços para conduzir essa nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, e que tem direito ao seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira, a covardia que subordina os interesses gerais aos apetites e ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado, não sei, né, pelo próprio cérebro, talvez. Forças terríveis levantam-se contra mim. Pessoal, essa é uma frase que você pode usar em qualquer situação. Se der alguma coisa errada na sua vida, você fala assim, forças terríveis. É uma expressão que você pode usar em qualquer circunstância. Entendeu? Perdi uma prova, o que aconteceu? Forças terríveis. Tirei 0, o que aconteceu? Forças terríveis. Não passei no vestibular, o que aconteceu? Forças terríveis. Né? Dormi até tarde, perdi aula, forças terríveis. Qualquer coisa, você pode usar forças terríveis. A pessoa fica pensando, que forças terríveis é essa? Porque é muito genérico, né, cara? Então, assim, vazio, né? Como ele, né? E intrigam e infamam até que
até com a desculpa de colaboração. Quer dizer, ele vai dizer que ele sofreu um golpe, que tem muita gente querendo derrubá-lo, como o Getúlio Vargas. Mas não cola essa carta. Bom, pra mim não cola, pra muitos não cola, mas pra alguns cola, né? Opa, derrubaram um Jânio, o que tá acontecendo? Então, é isso. Bom, pessoal, o que isso vai provocar? Uma crise política. Mais uma tentativa de golpe. Na ausência do João Goulart, porque ele estava onde? Na China, estava voltando da China para o Brasil. Quem vai assumir é o Ranieri Mazzilli, que passa a ser o presidente interino, presidente da Câmara. Assume provisoriamente a chefia do governo, né? Já que não tem o presidente, não tem o vice. E aí temos a formação de uma junta militar, os 3 ministros militares. Os 3 ministros. O da Marinha, da Aeronáutica, né, e do Exército. Tudo bem? Faz uma publicação, um manifesto, impedindo a posse do João Goulart, dizendo que o João Goulart era comunista e não podia assumir. Professor, o que é isso? Golpe. Porque o João Goulart foi eleito. Então ele poderia e deveria assumir democraticamente. Ai, mas ele é comunista. Bom, se fosse, não era, mas se fosse, ele foi eleito. Ah, então vamos rasgar a Constituição porque é melhor isso do que o comunismo. Pessoal, é isso que está acontecendo. No cumprimento do seu dever constitucional, não, eles estão violando o dever constitucional. De responsáveis pela manutenção da ordem da lei, cara, eles não estão mantendo a ordem da lei, eles estão destruindo a ordem da lei, impedindo o cara que foi eleito. E ele foi eleito, hein? Não foi aquela coisa que veio grudado com o presidente, ele foi eleito. E das próprias instituições democráticas, peraí, mas os caras estão violando a democracia. Olha o manifesto dos 3 militares. Na atual situação do regresso ao país do vice-presidente João Goulart, as Forças Armadas estão certas da compreensão do povo cristão e ordeiro e patriota do Brasil. Quer dizer, eles estão dizendo que querem impedir a posse do João Goulart, porque o João Goulart é comunista e vai destruir a nação, vai acabar com o cristianismo, com a família, com a democracia. Ah, mas professor, peraí, mas ninguém tem prova disso. Não. Ah, ele é comunista. E se for? Ele foi eleito. Ah, então a gente pode dar golpe porque a gente não quer a pessoa que foi eleita. Bom, se é isso que você acha. E aí, moçada, aí sim temos a rede da legalidade, né? Mais uma vez tem, pelo menos nessa época teve gente que falou não, golpe não. Lembra que lá atrás também falaram golpe não, né? Tem gente que defende a legalidade. Nesta época pelo menos tinha. O que foi a rede da legalidade? Foi um grande movimento de resistência e defesa da legalidade constitucional. Ah, vocês querem rasgar a Constituição, militares? Nós não aceitamos. Nessa época muita gente se levantou contra os militares golpistas. O Congresso Nacional recusa-se a vetar a posse do João Goulart. Sim, por quê? Porque ele tem o direito constitucional. Porque uma vez você rasga a Constituição, meu irmão, aí fica difícil restabelecer a ordem, não é? É, vocês sabem disso, vira caos. Tá aí. Muitos congressistas não gostavam do João Goulart? Sim, verdade. Mas uma coisa é eu não gostar, outra coisa é rasgar a Constituição. Isso é perigoso. Vários sindicatos e organizações estudantis apoiam a legalidade. Então você tem um movimento estudantil forte, sindicatos, trabalhadores dizendo não aceitaremos golpe, militares. JK, Marechal Lott, né, vocês conhecem, também fizeram suas defesas públicas em favor da posse do João Goulart. E o governador Leonel Brizola, lá do Rio Grande do Sul, né, que era inclusive, né, digamos, parte da família, fazia parte da família aí do João Goulart, a irmã do João Goulart, do Leonel Brizola, era casada com o João Goulart. Mas o Leonel Brizola é um defensor no Rio Grande do Sul da Constituição, da democracia, da liberdade, enfim. E ele fala, eu vou resistir e não aceito o golpe. Fez uma corajosa defesa da legalidade, inclusive chegou a colocar armas, né, em Porto Alegre, dizendo o seguinte, ninguém aqui invade. E gerou uma tensão, porque os militares chegaram até a ameaçar invadir o Rio Grande do Sul para derrotar o Leonel Brizola por causa do golpe. Tá me entendendo? E o Leonel Brizola falou assim, se vocês vêm com armas, eu vou defender o Rio Grande do Sul com armas também. Olha aqui as barricadas, né? Ele chegou até a usar uma rádio, chamada Rádio Guaíba, para dizer que estava pronto a defender o Rio Grande do Sul com armas se fosse preciso contra o golpe. Então, para evitar uma guerra civil, que seria muito ruim, as partes se entenderam
a solução foi política a essa crise política, né? Não foi uma solução militar. Sob ameaça de guerra civil, as partes então se acertam com o parlamentarismo. Para quem não se lembra, o Brasil já viveu uma experiência de um parlamentarismo às avessas no segundo reinado, com Dom Pedro, né? E agora essa é a segunda experiência, e até então, né, até hoje é a última, de parlamentarismo. A solução para um problema político foi político, ou a solução foi política, né? O Congresso Nacional, através de um ato adicional, ou seja, um ato adicional à Constituição de 1946, propõe e decide por um sistema parlamentarista, de forma que restringisse o poder do João Goulart, que, se por um lado pôde assumir a presidência, por outro teve o seu poder esvaziado com o parlamentarismo, uma vez que no sistema parlamentarista quem governa de fato é o primeiro-ministro e não o presidente, né? E o primeiro-ministro nessa época, que foi escolhido pelo próprio, inclusive aí, né, Conselho de Ministros, foi o Tancredo Neves. Isso mesmo, parente do Aécio Neves. Tancredo Neves, isso mesmo. Nesse sentido, o presidente senta no poder, mas não exerce o poder. Foi uma solução. Ele assume, mas ele não governa. Entendeu? Bom. Mas quem disse que ficou dessa forma? Nós tivemos uma etapa, que nós chamamos de etapa parlamentarista do governo do João Goulart. Momento em que ele era presidente, mas ele não governou. O que ele fez durante esse período, dessa etapa inicial, ele mobilizou grupos políticos e sociais no Brasil para uma campanha de antecipação de um plebiscito que iria definir a continuidade do parlamentarismo ou o retorno ao presidencialismo. Por que antecipação? Porque segundo o ato adicional que foi aprovado lá atrás, né? Aliás, não muito atrás, né? Que foi aprovado justamente em 1961 pelo Congresso, como uma solução, né, diante da crise política e ali ameaça de guerra civil. Segundo o ato adicional, em 1965 deveria ocorrer um plebiscito, ou seja, uma consulta popular, para decidir se o parlamentarismo seria mantido ou voltaríamos ao presidencialismo. Vamos fazer uma conta? 61, 62, 63, 64, 65. Acabaria o mandato do João Goulart. Ou melhor, né? O mandato do Jânio, que renunciou e que deveria assumir o João Goulart. Então não adianta nada, né? Se chegasse lá em 65, acabou o mandato do cara, vamos falar se a gente continua o parlamentarismo ou volta ao presidencialismo. Por quê? Porque até lá o João Goulart não ia governar. Então o que pensou o João Goulart? Eu preciso antecipar o plebiscito para que, vencendo o presidencialismo, eu assuma de fato plenos poderes no Brasil. Plenos poderes não, poder de presidente, né? Que não é um poder absoluto e autoritário. Pelo menos não deveria. Um regime democrático, uma constituição democrática. Bom, durante esse período, o João Goulart, sem sucesso, tentou combater a inflação que vem como herança desde o JK, né? E foi um período de grande instabilidade política, porque ele era presidente, mas não governava. E aí, como disse a vocês, houve uma grande mobilização política e social no sentido de antecipar o plebiscito que foi marcado para 65 e que poderia ser antecipado para 63. E nesta campanha que mobilizou, como disse a vocês, né, mobilizou também artistas, mobilizou jornalistas, mobilizou políticos, movimentos sociais no Brasil. Nesta campanha foi então bem sucedida a ideia de antecipar, né, o plebiscito, e no final das contas tivemos um plebiscito para decidir se continuaríamos no parlamentarismo
ou se voltaríamos ao presidencialismo em 1963. Era para ser 65, foi antecipado para 63, diante de uma grande mobilização, né, popular no Brasil. E no plebiscito, a pergunta foi a seguinte: você é a favor do ato adicional que instituiu o sistema parlamentarista? Essa é a pergunta. Você é a favor do ato adicional, né, que instituiu o sistema parlamentarista no Brasil? Aí tinha os quadrinhos. Sim ou não? Quem votou sim queria manter o parlamentarismo, o ato adicional. Quem votou não, disse: não queremos o parlamentarismo e nem o ato adicional que criou o parlamentarismo, queremos voltar ao presidencialismo, entendeu? E a vitória foi do não. Não, a vitória foi do não. O que significa que se a vitória foi do não, não ao ato adicional, não ao parlamentarismo, voltamos ao presidencialismo. Entendeu? Ah, rolou uma grande campanha de plebiscito. Tá aqui a campanha de plebiscito, olha aí, ó. Como é que foi isso? Só um pouquinho. Olha aí, ó. Aqui Opa. está a maior atriz do Teatro Nacional, Titi Ferreira. Olha aí, campanha, no rádio. Ao lado dos trabalhadores, dos estudantes, dos homens de empresa, dos funcionários, dos profissionais liberais, dos homens do campo, das donas de casa, também estarão nas urnas, dia 6 de janeiro, os grandes artistas do rádio e da televisão. Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a divina. Canta, Elisete! A campanha pelo não, lembra? Meu povo, está na hora de acabar a confusão, toda a nação vai responder que não. Que não ao ato adicional. O ato adicional tá indo mal, todo meu povo com razão vai responder que não, não e não. Igual ao senhor e... Tudo bem? Então vamos que vamos. Igual Venceu ou não? E aí começa uma etapa presidencialista do João Goulart, que vai de 1963 até 1964, porque venceu o presidencialismo, o plebiscito, e ele assume, então, elimina-se o primeiro-ministro, né? Tudo bem? O sistema parlamentarista, e voltamos ao sistema presidencialista, e ele, então, assume as rédeas do Brasil como um verdadeiro presidente agora, né? Com todos os poderes de um presidente numa república. Aí você fala, nossa, e por que vai ser de 64? Ele sofreu um golpe. É o golpe de 64 que instituiu o regime militar brasileiro. Vamos falar sobre isso. E quando ele assumiu o poder, o que ele fez? Já lançou o seu programa. Lançou o seu programa. O seu projeto desenvolvimentista, que ficou conhecido como as reformas de base. Opa! O que ele projeta, professor? O que ele programa? Reformas estruturais de base. Falava em reforma agrária de base. Reforma do sistema bancário, diminuindo os lucros exagerados, né, dos bancos. Reforma do sistema eleitoral de maneira a impedir fraudes e ampliar a participação popular, democratizando cada vez mais. Reforma da legislação sobre capital estrangeiro, essa coisa de empresa vir para cá, explorar nossas riquezas, nossa mão de obra e mandar todo o dinheiro para fora. Ele está falando não pode, tem que reinvestir no Brasil. Reforma tributária, principalmente isso, né? A ideia de cobrar mais de quem tem mais, cobrar menos de quem tem menos. Olha, é isso aí, taxar mais os ricos do que os pobres. Reforma tributária. Bom, e aí vem o aluno e fala, reforma educacional, uma reforma para ampliar programas de alfabetização no Brasil, para que todos tenham condição de ler e escrever, pensar e refletir. Será que todos querem um Brasil assim? Vocês não acham que ele mexeu com gente grande, pessoal? Reforma agrária, latifundiário, bancário. Mexer com gente graúda, empresários estrangeiros. Estão percebendo? Professor, mas isso é socialista. Não, isso não é socialismo. Isso é um capitalismo
desenvolvimentista. Ele não está falando em tomar as terras. É uma reforma agrária, sim, porque tem muita gente sem terra no Brasil e poucas pessoas que detêm a maior quantidade das terras, uma concentração fundiária que é a maior do mundo. Ele não está falando de socialismo. Ele está o quê? Falando de um Brasil para brasileiros, de igualdade, não social, de direitos. Estão entendendo? Não? Tá. É um capitalismo desenvolvimentista, não socialismo. Mas do que ele vai ser chamado? De socialista. Quem não gosta disso? A burguesia. Sim, os capitalistas não gostam disso. Por quê? Porque vão perder dinheiro. Tá mexendo com gente graúda, né? Quais são as dificuldades que ele teve para implantar isso? Crescimento da inflação, da dívida externa. O Brasil estava endividado e uma inflação galopante. Culpa dele? Acho que não, né? Mas ele tá com essa bomba na mão. E dificuldades sociopolíticas. Como disse a vocês, essas propostas e reformas de base prejudicavam os interesses e os privilégios dos grupos conservadores. Igreja, que tinha terra pra caramba, tem, né? A igreja, não toda ela, né, queridos? Uma parte da igreja não pensa assim, né? Mas uma igreja ligada aos interesses dessas, né, lideranças burguesas. Burguesia bancária, burguesia industrial, que começa a pensar que vai ter prejuízo, que não vai lucrar tanto como lucrava, né? Então considera essas reformas que vão retirar seus privilégios, né? E que vão, então, prejudicar os seus interesses. Isso pode ser, mas cuidado. Não é socialismo que o João Goulart está falando. E os Estados Unidos, né? Prejudica a remessa de lucros. Empresários norte-americanos vão enxergar isso como, isso é comunismo, pensando nos pobres. Não, isso não é comunismo. Longe de ser comunismo. Mas são ideias sociais. Social-democracia? Pode ser. Bom, esses grupos vão atribuir ao João Goulart ideias de um reformismo a caminho do comunismo. Por quê? Porque a ideia de reforma agrária, por exemplo, é uma coisa que está sendo plantada em Cuba, e Cuba entrou no socialismo. Então, tá vendo, seguindo o modelo cubano. Perigoso. E ele também vai lançar o famoso plano trienal, um plano desenvolvido para 3 anos. Um plano econômico de combate à inflação, renegociação da dívida externa do Brasil. E para quê? Para pagar as dívidas, para acabar com a inflação, ou combater a inflação, e aí fazer o quê? Terceiro ano, fazer o Brasil desenvolver. Então isso aqui seria no primeiro ano, concentrar os esforços para combater a inflação. Segundo ano, renegociar a dívida externa. Terceiro ano, fazer o Brasil crescer de novo. Esse era o projeto trienal de 3 anos. Quais dificuldades que ele teve para implementar isso? Ele não vai conseguir. Dificuldades econômicas. Medidas impopulares de corte de crédito. Talvez ele teria que cortar o crédito, cortar os gastos do Estado. Para quê? Para a moçada justamente combater a inflação e a dívida externa. Congelamento de salários, restrição de gastos públicos. Isso é antipopular, você sabe disso. Então, ele vai ter problemas com esse tipo de projeto. Porque é um projeto antipopular, projeto impopular. Isso desagrada o povo. Será que ele implanta? O capital internacional rejeita governos nacionalistas. Por quê? Porque enxerga governos que defendem os interesses nacionais como governos comunistas. Não são comunistas, mas podem ser que caminhem para o comunismo, né? Bom, não sei. Cuba era nacionalista, foi para o comunismo, mas não necessariamente. O Getúlio Vargas era nacionalista, não era comunista, mas foi acusado de ser comunista, porque defende os interesses nacionais contra os interesses imperialistas. Então é comunista. É que nós estamos numa época de Guerra Fria, né? Uma época de tensão entre capitalistas e socialistas. E os norte-americanos morrem de medo que surja uma nova Cuba na América. Imagine o Brasil, uma Cuba gigante. Os caras morrem de medo. Mas o João Goulart era comunista. Não, nacionalista. Mas até hoje, quem é nacionalista, economicamente, socialmente, é visto como comunista. Impressionante. Enfim. Dificuldades sociopolíticas, essas medidas prejudicavam o povo. Bom, os planos... Desculpa. O plano... Que plano?
E as reformas de base fracassaram. As reformas de base nunca foram aplicadas e o plano trienal também não deu certo. Por quê? Porque ele sofre um golpe. Então vamos falar aí desse golpe militar, né? A partir de 1963 nós temos uma crise política do populismo, uma crise política desse governo, né, com forte apelo popular e com uma liderança carismática, né? Bom, assim o Brasil é dividido em dois campos. Uma divisão de partidos, facções e contrafacções, né, que agitam a sociedade e a política nacional. De um lado você tem um grupo que defende o João Goulart, do outro lado que é contra o João Goulart. Aqueles que defendem o João Goulart, a União Nacional dos Estudantes, enxergam um futuro, né, mais justo e são críticos, né, da sociedade. Camponeses operários, né, que são trabalhadores, que são ligados aí a sindicatos, a movimentos de luta por mais direitos sociais, que enxergam nas medidas do João Goulart, das reformas do João Goulart, ganhos, né, vantagens e diminuição das desigualdades e das injustiças. No parlamento, ou seja, no Congresso, nasce uma frente política que defende o João Goulart, que é a Frente Parlamentar Nacional, né? São políticos que lá no parlamento fazem o enfrentamento, né, em defesa dessas reformas. E o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que defende também o João Goulart. E os sindicatos, né? E as ligas camponesas, ligados então, portanto, né, aos sindicatos operários, e as ligas camponesas ligadas aos camponeses, defendem também o João Goulart porque fala em reforma agrária, leis trabalhistas, né? O João Goulart é um herdeiro, né, do trabalhismo de Getúlio Vargas. Do outro lado, você tem aqueles que morrem de medo de perder os seus privilégios porque enxergam essas medidas como medidas socialistas. O João Goulart está se aproximando muito do povo, dos trabalhadores, né? O que será do Brasil? Classe média urbana e elite burguesa, empresarial, morre de medo dessa coisa do João Goulart, comedor de criancinha. Frente Democrática Parlamentar, que democrática não tem nada, né? Porque esses caras vão dar um golpe de Estado. Olha quem está liderando no parlamento essa frente dita democrática parlamentar. Parlamentar, né? Porque esses caras vão defender esses interesses no parlamento. UDN e PSD. PSD abandona o PTB por quê? Porque são latifundiários, estão morrendo de medo da reforma agrária. Igreja conservadora, tem uma igreja progressista, a ala mais conservadora da igreja. Militares conservadores, que são aqueles militares que são golpistas, desde a época do Getúlio Vargas, né, que morrem de medo tal do comunismo, são extremamente conservadores, porque tem militares que são, né, legalistas, progressistas. São muitos, não são poucos, mas esses estão perdendo força aqui. Tá? Bom, então nós temos grupos progressistas, que são a favor de João Goulart, e grupos conservadores que são contra João Goulart. Aqui nós temos um destaque, a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, lembra que os trabalhadores são aliados do João Goulart, a UNE, a gente já falou, e o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que fazia análise socioeconômica e mostrava desigualdades, injustiças, e que era necessário então promover uma série de reformas. Claro que a elite não quer ver isso, né? Nós temos o MAC, Movimento Anticomunista, né, que enxerga a política do João Goulart como sendo comunista. O IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que na verdade democrática não tem nada, era um instituto que fazia propaganda contra João Goulart, atribuindo a João Goulart um caráter socialista, né, de uma ameaça de uma ditadura socialista, sanguinária, como era de Stalin. E a ODCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, né, temendo o socialismo, né, que o socialismo é ateu, né, e as empresas têm medo da tomada de suas propriedades privadas, então você junta as duas coisas, né, o burguês e E o cristão, né, família cristã. E os IPs, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que também, pessoal, era um instituto de fachada, com dinheiro norte-americano, que fazia propaganda anti-Jango, né? E propaganda negativa do João Goulart, de modo a criar uma imagem extremamente perigosa, perniciosa e negativa do João Goulart junto à sociedade. Esses caras eram muito poderosos, tinham muito dinheiro, né? Tá aqui, propaganda, né, do golpe e preparando o golpe, o IBAD. Financiavam, especialmente os Estados Unidos por trás disso, candidatura de políticos contrários a João Goulart.
Então esses caras financiavam políticos para que esses políticos entrassem nas prefeituras, né, nos governos dos estados, né, na Câmara dos Deputados. Para quê? Para que eles fizessem campanha contra João Goulart. Tá? Isso foi massacrante. E os IPs? Os IPs, esse instituto, né, era um instituto de fachada. O que ele fazia? Eles financiavam jornais, revistas, televisões, né, para que divulgassem o quê? Divulgassem uma visão negativa, uma imagem negativa do João Goulart, né, tido como um comunista perigoso, assassino. Tá? Tudo isso foi uma história que aconteceu no Brasil. E a famosa Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun, galera, é uma operação desenvolvida pelos Estados Unidos, operação militar, né, que preparava uma invasão militar sobre o Brasil, tá certo? Caso o golpe político não desse certo, o golpe político-militar no Brasil não desse certo. Se não desse certo nada aqui, com os próprios brasileiros, os norte-americanos estavam prontos para apoiar, né, esses golpistas com tropas, né, com moçada, com munição pesada, tudo bem? Isso mesmo, né? Para que de fato o golpe tivesse sucesso. Não foi necessário a ajuda militar norte-americana, só a ajuda financeira dos Estados Unidos, né? E aí, o golpe militar de 64. Em 13 de março de 1964, rolou um comício na Central do Brasil. Esse comício foi um comício convocado pelo próprio João Goulart, que prometeu mais uma vez reforma agrária, reforma urbana, taxar os ricos. Aí ferrou, né? Por quê? Porque, vocês sabem, os grupos conservadores no Brasil e os Estados Unidos enxergaram essa campanha, esse comício, como a prova de que o Brasil estava a caminho do socialismo. E aí, contra esse comício, que foi extremamente popular, né, rolou a famosa Marcha com Deus pela Liberdade, que foi uma marcha conservadora no Brasil, né, que dava aos golpistas, aos militares, nada mais, nada menos do que a garantia de que se eles saíssem dos quartéis, os militares, e derrubassem o João Goulart, eles teriam apoio de parte da sociedade, especialmente da classe média, especialmente, moçada, né, dos empresários, tá, desses grupos conservadores e burgueses no Brasil. Bom, e aí em 31 de março, o general Olímpio de Mourão, aquele que fez o plano Cohen lá atrás, ele sublevou a guarnição de Minas Gerais, levantou então, né, tropas em Minas Gerais, iniciando uma marcha para o Rio de Janeiro, onde se encontrava o João Goulart, muito embora a capital fosse Brasília, tá? Com apoio dos Estados Unidos, o chefe do Estado-Maior, veja os militares do Castelo Branco, e governadores de vários estados, como por exemplo de São Paulo, Ademar de Barros, Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, golpistas, esses caras, né? O Magalhães Pinto de Minas Gerais, também com apoio, então, portanto, civil. Então foi